O Salmo 133, ele tem 3 versículos, e eu gostaria que você lesse ele em voz consoante, todos juntos. Vamos lá? Comece aí, eu começo e você continue. Ó, quão bom e agradável é como óleo precioso que desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon. Nós te damos graça, Pai. Esta é a tua palavra. Fala conosco esta noite de forma que nós possamos ter esclarecido os desafios, as demandas e os desejos dos nossos corações. Assim oramos. Amém e graças a Deus. Quando nós falamos de restauração e quando nós somos em Esdras, você vai entender por que nós lemos o Salmo 133. O Salmo 133 traça pontos de união fraterna, traz o óleo como um símbolo de uma unção descendo pela barba do sacerdote, traz o orvalho como um símbolo de união e frescor, de renovação para a terra e para as nossas vidas, falando que esta é a bênção do Senhor que Ele ordena ali para todo sempre. Mas eu quero chamar a sua atenção para o versículo 3, quando ele fala sobre o orvalho do Hermon. O Monte Hermon é um monte que está localizado em uma posição muito alta. E este orvalho que cai a noite inteira forma um rio. E este rio que desce, porque este orvalho desce como um rio, trazendo vida a todos que estão abaixo do monte. Toda a região que está abaixo do monte, ela tem vida, porque as águas deste rio produzem ali vida. É sempre para nós, minha irmã, glória a Deus, por isso que a gente precisa de um ar-condicionado que não faz barulho, aleluia. Vamos lá. O que é que vai acontecer, queridos? Todo lugar onde nós temos um rio, passou na minha cabeça o nome de 2 rios aí, mas esquece eles. Todo lugar que tem um rio não contaminado, as suas margens e os seus arredores são lugares de vida. Porque a água, ela é fonte de vida para as plantações, para os animais, para tudo que está cercando. O Salmo 1 nos convida a estarmos plantados como árvores juntos ao ribeiro. Porque a árvore plantada junto ao ribeiro, a sua estação, ela dá o seu fruto. E quando nós olhamos para o Hermon, e a Bíblia está dizendo que ali existe um orvalho que desce e que traz vida, e o Senhor ordena ali a vida para todo sempre, seria chover no molhado, se nós não estivéssemos falando de um rio que não tem nascente, se nós não estivéssemos falando de um rio que não tem uma fonte para jorrá-lo. Nós estamos falando de um monte que o seu cume está envolto por grandes camadas de gelo. É um monte congelado, mas que ao amanhecer, o sol é tão forte que derrete esse orvalho, fazendo com que o derreter deste gelo se torne um rio. E este rio, ele vai permanentemente, porque assim são todas as noites e assim são todos os alvoreceres. Então existe um rio sem nascente, proveniente de um orvalho que jorra, trazendo vida a todos que estão naquela região. E isso está posto para nós a partir do entendimento que, ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união, vivam em unidade. E aí o versículo 2, se você puder voltar, querido, vai dizer que existe uma outra chave de bênção para as nossas vidas. Porque o versículo de número 2, o versículo 3 é esse, mas o versículo de número 2, que diz que é como óleo precioso sobre a cabeça de quem? Sobre a cabeça e a barba de Arão. Está falando que através das orlas do sacerdote, Arão é a representação do sacerdote, o Senhor vai ordenar a sua bênção.
Quando nós olhamos para a mulher do fluxo de sangue, e Jesus está na sua caminhada, e a Bíblia diz que ela tocou nas vestes de Jesus e ficou curada, um detalhe que muitas vezes passa despercebido por nós, é que a Bíblia está dizendo que ela tocou na orla do manto de Jesus, porque na orla do manto do sacerdote judeu, a Torá, a lei, era escrita de fora a fora, para que ele carregasse a lei por onde quer que ele andasse. E quando ela toca na orla do manto de Jesus, não é tocar nas vestes, é tocar na lei, é tocar na santidade de Jesus, que trouxe cura para a sua vida. E quando nós olhamos para esse versículo de número 2, que vem logo após nos convidar para uma unidade, nós vamos entender que Deus tem cura e restauração quando tem unidade, que Deus tem cura e restauração e oportunidades de recomeço quando há unidade de um corpo reunido em uma casa eclesiológica que nós chamamos de igreja, e existe um orvalho que é proveniente de um milagre. O orvalho de Hermon, ele é um milagre. Ele então, por não ter nascente, ele é um orvalho que jorra pela bênção constante do Senhor. O que isso quer dizer? Quer dizer, irmão, que quando nós entendemos princípio de unidade para a nossa família, princípios de unidade para o nosso trabalho, princípio de unidade para a comunidade de fé que estamos, princípio de unidade até mesmo entre um casal, o Senhor ordenará a sua bênção e nós viveremos de milagres em milagres. Amém? Pensando nisso e falar sobre unidade, eu queria que agora você fosse até o capítulo 3 de Esdras, aonde nós vamos começar, e hoje nós vamos andar pelo capítulo 3, 4, 5 e 6, não vamos ler todo, mas eu espero que os irmãos estejam lendo Esdras em casa, para podermos aprofundar. Nós precisamos entender que Deus tem nos convidado para que este tempo de restauração esteja sobre as nossas vidas e sobre as nossas casas. Esdras capítulo de número 1, 2, que nós vimos a semana passada, nos convida a um Deus que realiza as suas promessas. A palavra de domingo passado foi um Deus que cumpre as suas promessas, porque ele não é filho do homem para que minta, e ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Agora, em Esdras 3, o povo já está de volta, o povo já está construindo os alicerces do templo, do altar. E Esdras 4 vai falar sobre uma oposição dos inimigos, tentando impedir que eles continuem com o trabalho, uma oposição que atinge até mesmo os reis, e os reis emitem decreto fazendo a obra parar. Esdras capítulo 5 vai dizer que Zorobabel, Ageu e mais alguns resistiram a isso e por isso recomeçaram a construção debaixo de uma ordem também do rei, que Dário depois vai dar essa ordem para que o templo continue sendo reconstruído, e Esdras 6 vai dizer que houve a conclusão do templo. O que é isso, pastor? O que é que está acontecendo? Quando eles entendem que Deus é aquele que realiza promessas, eles vão restaurar em primeiro lugar o templo e o altar da adoração. Queridos irmãos, eu gostaria que você prestasse bem atenção no que eu vou lhe dizer. Nós estamos buscando restauração. Nós estamos buscando oportunidades de recomeço. Nós estamos buscando uma oportunidade de começar algo nas nossas vidas. Mas João Batista sempre vai dizer, no capítulo 3, que nada tem o homem que a ele não seja dado do alto. Então, quando nós estamos aqui nessa casa de oração, falando desse Deus que está sentado no seu trono de glória e que tem o governo do mundo na palma das suas mãos, nós estamos trabalhando o objeto da nossa fé, o objeto da nossa esperança em um Deus que pode fazer milagres, em um Deus que pode mudar a vida do mais vil pecador, em um Deus que pode abrir uma porta de emprego, em um Deus que pode curar uma enfermidade física ou psicossomática, mas nós estamos caminhando pelo objeto da fé. Quando nós olhamos para esse Deus do Salmo 133, que opera um rio jorrando de um monte sem nascente, nós estamos falando de objetos de milagres. E se nós estamos falando de objetos de milagres, nós caminhamos para saber como vamos viver desses milagres. E um desses passos, já tratado hoje, foi o passo de que nós devemos caminhar em unidade. Então, o capítulo de número 3 de Esdras, se você puder abrir sua Bíblia, vai chegando e vai dizer assim, o primeiro versículo diz: quando chegou o 7º mês,
E os filhos de Israel já estavam morando nas cidades, e o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então levantou-se Jesua, filho de Zobadac, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Saltiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus de Israel, para oferecerem holocausto sobre ele, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Queridos, por quê? Que no processo de reconstrução, e aí os versículos próximos vão dizer que eles ofereceram sacrifícios, que eles ofereceram holocaustos, que eles edificaram esse altar e adoraram o Senhor, Deus dos céus, que estava trazendo todos de volta do exílio, de volta do cativeiro, de volta do lugar onde eles estavam por mais de 70 anos, porque eles entenderam que é um princípio maravilhoso, divino, que precisa nortear as nossas vidas. Qual é o princípio? Nada nós teremos se o Senhor não nos abençoar. Deuteronômio 8,18 vai dizer: não pense o homem que ele tenha recebido alguma coisa na força do seu braço, porque tudo que nós recebemos, ou conquistamos, ou construímos, na força dos nossos braços, na força da nossa sabedoria, na força do nosso conhecimento, cedo ou tarde vai ruir. São os 3 porquinhos. Um constrói uma casa de palha, outro constrói uma casa de qualquer jeito e outro constrói uma casa sobre a rocha. O convite de Deus, olha lá: antes te lembrará do Senhor teu Deus, porque Ele é quem te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais. Agora coloca o 17. Não digas, pois, do teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Porque Deus está dizendo: não pense que foi você quem conquistou. Lembra-te do Senhor teu Deus, porque nada teríamos, irmãos, se não fora pela força, pela benevolência e pelo cuidar de Deus nas nossas vidas. Nada, nada. Eu oro ao Senhor e eu digo à minha esposa que Deus pregue esta noite, porque no meu conhecimento, na minha qualificação de oratória, no meu mestrado teológico, na minha pós em não sei o quê, no meu não sei o quê, no meu não sei o quê, nada disso adiantaria se o Senhor não falasse à noiva dele. Porque não é a minha pregação, não é a eloquência das minhas palavras, é a unção do Espírito Santo falando com vocês. É por isso que as igrejas coaches têm emocionalizado as pessoas choram, saem emocionadas, mas saem vazias, porque não há transformação. E aí nós estamos vendo um crescimento do número de evangélicos no Brasil, somando 46,7% dessa nação, e nós não estamos vendo uma transformação nas ruas, nas vidas, e nós não estamos vendo a transformação, e quando a gente descobre, estão os escândalos gospel por aí, e a gente está ficando escandalizado com as Flor de Lis da vida, com os Kleber Lucas da vida, e com tantos outros que escandalizam o nome do Senhor. Então, quando nós entendemos que nada nós teremos, a não ser que nós entendamos que Deus é poderoso para mudar a nossa trajetória, para mudar a nossa jornada, para nos abençoar, para cuidar de nós. A Bíblia tem um versículo em Provérbios que diz que o homem que agrada a Deus, até os seus inimigos terão paz para com ele. Irmãos, se hoje fôssemos abrir aqui para testemunhos de onde Deus nos tirou, e aonde Deus nos trouxe, nós ficaríamos aqui até o meio do ano com pessoas dando testemunho de cura, de restauração física, de restauração emocional, de restauração de famílias e tantos outros testemunhos. E hoje Deus está querendo dar essa oportunidade para que nós, na unidade, recebamos dele aquilo que ele tem para nos dar. Quando nós olhamos os versículos que lemos, o versículo de número 1 tem uma atenção que eu gostaria que você prestasse. Diz assim a Bíblia, que o povo se reuniu como se fora um só homem. Queridos, quando eu e você queremos uma vida de bênção, eu preciso entender princípio de unidade. Atos capítulo 4, versículo 32, vai falar do segundo modelo de igreja, que é a igreja de Cristo sendo plantada na terra. Atos 2, de 42 a 47, são os 3.000 primeiros convertidos. Mas a Bíblia diz que logo após Pedro e João chegarem na porta do templo Formosa, e um homem pedir migalhas, e eles falaram: nós não temos migalha, mas o que eu tenho eu te dou, então eu não tenho prata, eu não tenho ouro, levanta e anda. E ele entrar glorificando, e Pedro mais uma vez trazer uma mensagem de arrependimento, há uma conversão, e vão para quase 5.000 pessoas. E aí nós temos um novo modelo, é uma igreja que cresceu.
Uma igreja que cresceu da noite para o dia. As pessoas que vieram para a festa da colheita e para a festa dos tabernáculos e para a festa de Pentecostes, trazendo as suas celebrações ali em Jerusalém, ficaram lá. Eles não foram embora, porque a unção estava trazendo essa unidade. E o capítulo 4, versículo 32, é uma chave dizendo que todo o povo que estava unido como se fosse um só o coração deles. Por quê? Porque nós em família, nós na empresa, nós nos trabalhos, nós na igreja, precisamos estar unidos e caminhamos como se fosse um só coração. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, porém, tudo lhes era comum. Irmão, tem casamento que entra em desespero, que entra em briga, que entra em confusão, e eu atendo no meu gabinete, e aí chega lá o casal e diz assim: sabe por quê, pastor? Porque o meu dinheiro, ele quer usar para não sei o quê. Não existe meu dinheiro num casamento, irmãos. Não existe meu dinheiro. Existe organização financeira para que a mulher pague algumas coisas e o homem pague outras coisas, mas é o nosso dinheiro. É o dinheiro do casal. Porque senão nós corremos o risco de entrar em uma situação de que a mulher talvez ganhe mais, ou o marido ganhe mais, e nós começarmos com mesquinharias. Então tem que ter unidade, tem que ter um só coração, para construir um casamento sólido e longevo, como nós temos vários aqui na igreja. Na empresa em que trabalhamos, não existe a empresa do patrão. Não existe o departamento do outro, não existe a função do outro, existe a minha função como cristão, naquele lugar, tendo um só coração, para tudo que quanto for posto à minha mão para fazer, eu devo fazer como se eu estivesse fazendo para o Senhor, porque do Senhor vem a minha paga. E aí as pessoas vão ver um testemunho de um crente, vão ver os testemunhos de unidade, e isso pode trazer até promoções para algumas pessoas dentro de uma empresa. Estão entendendo, irmãos? Processo de unidade. Um só coração. Ah, pastor, mas o senhor não sabe, o meu patrão ganha não sei o quanto. Amém, irmão. Daqui a pouco ele te convida a ser um patrão. E seja um patrão digno. Sou um funcionário público. Gente, tem funcionário público, e eu como funcionário público, professor, eu falo isso com muita vergonha, mas tem gente que gasta folha de papel sulfite e tantas outras coisas de qualquer jeito. Ah, é do governo mesmo, é do governo mesmo. Ah, tá, e porque é do governo mesmo, eu vou fazer as coisas de qualquer jeito. Se eu sou um cristão, num ambiente de trabalho, eu preciso ser um testemunho de unidade e de respeito, porque da multidão dos que creram, era só o coração. Então nós precisamos entender que para caminharmos em restauração, para caminharmos para passos que Deus quer nos abençoar, nós precisamos nos unir como se fôssemos um só homem. Irmãos, não existe trevas, ameaças, armadilhas, engodos, não existe nada que pare uma família unida. Irmãos, em nome de Jesus, eu já vi famílias em que os filhos estavam todos perdidos na drogatização. Alguns deles jogados nas calçadas da pedra do crack. Mas o pai e a mãe tinham um só coração, de joelhos no chão, de oração, de jejum, de perseverança e de fé. E hoje eu posso ver esses meninos todos servindo ao Senhor em uma igreja e glorificando a Ele e dando glórias a eles. Alguém já ouviu falar da Cristolândia aqui? Cristolândia é nossa, batista. Ela nasceu porque aquele camarada, o nosso executivo, o pastor Fernando Brandão, ia indo para a Penha, erraram o caminho, pararam dentro da Cracolândia e o coração dele se derreteu e nasceu com o pastor Humberto Machado a Cristolândia. Sabe quanto custa uma internação na Cristolândia, irmão? Você consegue mais ou menos jogar o valor? A pessoa vai lá, ela fica às vezes 2, 3, 4 anos, e muitos saem pastores de lá. Eu quero trazer o pastor Caio Dança. Veio aqui, a bruxa da Cracolândia veio aqui, nesta igreja, dar o testemunho, a Sônia, que foi notícia no Fantástico. Ela esteve nesta igreja dando testemunho. E ela ficou internada por muito tempo lá. Você sabe quanto custa uma internação na Cristolândia? Para vocês só terem uma base, o tamanho do investimento? Nada. Nem R$1, nenhum tostão. Porque as igrejas batistas apoiam aquele trabalho.
Porque unidos nós estamos resgatando homens e mulheres jogados na rua. Eu conversava com o Wagner, o nosso sonho de resgatarmos vidas, homens e mulheres que estão em situações inóspitas, desacreditados pela sociedade, dando a eles dignidade. Nosso trabalho com ciganos. Hoje nós estamos com a primeira tenda batista entre os ciganos. Nosso trabalho no sertão, alcançando os lugares mais inóspitos, nos ribeirinhos, nossos barcos missionários, no Pantanal, no Amazonas, alcançando vida, porque nós estamos unidos. E o tema da nossa instituição esse ano é Somos Um. Por quê? Porque nós, quando entendemos que somos um, nós vamos avançar. Irmãos, esses dias eu vi um videozinho que eu achei muito engraçado e que eu ia até separar para trabalhar com liderança. Estão indo lá umas formiguinhas, e elas estão indo, e vem um tamanduá, e o tamanduá começa assim, ó, e começa a sugar, e a última formiguinha, não sei se alguém já viu isso, a última formiguinha começa a fazer assim, e o vento vai levando, e a formiguinha da frente faz, dá um grito lá, e todas as formiguinhas começam, e as formiguinhas se unem, e formam uma bola, e aí, quando o tamanduá consegue chupar a bola bate assim, e ele fica sem respirar, ele cai para um lado e morre. Esse é o poder da unidade. Esse é o poder de sermos um só. Jesus disse que quando o diabo quer dividir uma igreja, quando o diabo quer dividir uma família, quando o diabo quer dividir uma empresa, um reino dividido contra si não subsistirá. Todo lugar que há divisão, há duas visões, um puxando para a direita, outro puxando para a esquerda, e a coisa não anda. Então eu e você precisamos ser homens de unidade. A segunda coisa que eu já disse, mas eu quero frisar, precisamos restaurar o espiritual antes do material. João 3,27 diz que o homem não pode receber coisa alguma que do céu não lhe seja dado. Nada acontece nas nossas vidas, daqueles que têm fé e daqueles que creem, sem a mão ou a permissão de Deus. Antes de edificarem as obras do templo, antes de edificarem as obras do muro, eles restauraram o altar do Senhor. Escute, com muita atenção. Talvez eu e você estejamos buscando restauração em alguma área das nossas vidas. Talvez eu e você estejamos buscando restauração para a nossa vida financeira. Talvez nós estejamos buscando restauração para a nossa autoestima. Talvez nós estejamos buscando um sonho de passar num concurso. O sonho de reconstruir uma vida amorosa, um casal, o sonho de ver os nossos filhos voltando para a igreja. Eu quero lhe dizer, não haverá realização de sonhos se não começar no cunho espiritual. Eu falei hoje pela manhã e volto a dizer, existem algumas frases que são frases que para mim são ofensivas ao Senhor. Quais são elas? Se Deus quiser. Segunda, no tempo de Deus. Claro que a Bíblia diz que existe um tempo para todas as coisas, mas às vezes isso demonstra uma apatia, uma inércia, uma falta de fé de que Deus pode fazer o que Ele pode fazer. Irmãos, eu estou diante de homens e mulheres restaurados pelo Senhor. Eu estou diante de homens e mulheres que já tiveram todos os motivos para desistir. Eu estou diante de homens e mulheres que muitas vezes pensaram que se tivesse um buraco poderia entrar dentro, mas Deus interviu na tua história, interviu na minha história e nos deu uma nova oportunidade. Quando eu digo, se Deus quiser, falando de salvação da minha família, a Bíblia diz que se eu crer no Senhor Jesus, será salvo eu e a minha casa. Quando eu digo, no tempo de Deus, eu preciso entender que Deus tem sim um tempo para trabalhar, mas eu preciso continuar trabalhando pelos olhos da fé. Às vezes é desculpa para que não mude de vida, é desculpa para que eu não tome um passo de mudança, é desculpa para minha apatia, para minha inércia e para minha anemia espiritual. Nós precisamos entender, é desejo de Deus que todo homem venha ao pleno conhecimento da verdade e a salvação em Cristo Jesus. É desejo de Deus que a minha casa seja um lar estável, que tenha um relacionamento estável com minhas filhas, estável com todos os meus parentes, porque no que depender de mim, eu devo seguir a paz com todos. Então é desejo de Deus que a paz e a prosperidade e a saúde e o cuidado do Senhor alcance as nossas casas. Então eu preciso tirar essa frase, a hora que Deus quiser, no tempo de Deus. Não, é já, é agora, porque Deus é Deus de hoje, Ele é o mesmo ontem,
hoje e o será eternamente. Basta um joelho dobrado, basta uma fé colocada no Senhor e uma vida de perseverança. Ao seu tempo, Deus trará um milagre, restaurará nossa casa e nos colocará, mas nós precisamos caminhar em unidade. Porque se não tiver unidade, não vai. Se não tiver unidade, a coisa não funciona. Então eu preciso estar unido como sou homem e preciso restaurar o meu espiritual. Irmão, em nome de Jesus, eu te dei um leque de oportunidades para você estar nessa igreja. E se você me perguntar, pastor, eu gosto de vir no culto da noite, e eu não tenho condições de vir em mais nenhum outro culto, eu só preciso de mais um dia. Quero fazer parte das classes, mas eu preciso de mais um dia. Eu vou lhe convidar para vir quinta-feira. Por quê? Porque quinta-feira, irmão, o nosso negócio é orar. Quinta-feira é joelho no chão, e é oração. Tem uma palavra que nos inspira, mas nós vamos orar. Irmão, foi aqui orando que nós vimos um milagre acontecendo, que com certeza está assistindo a transmissão do nosso irmão Carlos Angulotti, que chegou aqui a notícia de que ele precisaria fazer pela terceira vez um procedimento na sua coluna. Eu estive com ele essa semana, levando a ceia e visitando. E ele dizendo, quando eles chegaram e que eles foram olhar e viram os exames feitos, eles viram que estava melhorando e o PSA começou a melhorar e a coisa foi melhorando e eu vim alta para casa, porque debaixo da oração Deus opera. Irmãos, em nome de Jesus, eu vou te dar uma notícia. Escute bem o que eu vou lhe dizer, não sei se você sabe, mas Deus existe. Deus existe. E o Deus que nós servimos existe, está sentado no trono de glória, está vivo. E responde oração. Responde clamor. Irmão, põe o joelho no chão e ora. Se dedica. Ainda tem muralha caindo. Ainda tem cego enxergando, ainda tem surdo ouvindo, ainda tem aleijado levantando, ainda tem milagre disposto para cada um de nós. Deus continua operando milagres e nós precisamos acreditar nisso. Restaure sua vida espiritual. Volte a ler Bíblia como você lia antes. Volte a ouvir hinos como você ouvia antes. Volte a trazer para dentro da sua casa a harmonia. Volte, desligue a televisão para esses programas inóspitos, e aí, etc e tal, e comece a ouvir hinos. Volte a frequentar a igreja. Volte. Eu tenho certeza que no seu coração há um clamor dizendo assim, eu preciso voltar a orar mais, eu preciso fazer como eu estava no primeiro amor, eu preciso disso, então volte, restaure o seu espiritual, e você vai ver o que Deus pode fazer, amém? Terceiro ponto, versículos 12 e versículo 13, isso é importantíssimo para mim e para você hoje, vai dizer assim, porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes de famílias, já idosos que tinham visto o primeiro templo, choraram em alta voz quando diante dos seus olhos foram lançados os alicerces deste templo. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, e assim não se podiam distinguir as vozes da alegria das vozes do choro do povo, pois o povo gritava tão alto que as vozes se ouviam de muito longe. O que é que está acontecendo aqui? Contexto histórico e teológico. Esdras está restaurando, junto com Zorobabel, junto com alguns sacerdotes, o altar da adoração. E quando é posto os alicerces do novo templo, que fora derrubado por Nabucodonosor, o povo antigo começa a chorar. E começa a chorar lamuriano. Lamuriano por quê? Porque os alicerces que estão sendo postos são menores do que o do primeiro templo. Porque os alicerces que estão sendo colocados não serão tão suntuosos quanto o do primeiro templo. E aí eles começam a chorar lamuriano. Irmãos, eles acabaram de sair da escravidão. Eles acabaram de ser libertos, eles acabaram de voltar para casa e eles começam a chorar porque o templo não vai ser grande igual ao outro. Escute o que eu vou lhe dizer, você precisa ter atenção. Se você está num processo de reestruturação, se você está num processo de recomeço, toda escada começa com o primeiro degrau. Eu, por exemplo, com esse preparo físico meu todo, fui fazer uma brincadeira aqui hoje, fui fazer uma levantada de perna e fazer um rabo de arraia, e esqueci que eu já não sou mais um menino que jogava capoeira. Verdade. A coluna fez assim. E a segunda fala da coluna foi assim, velhinho, diminua. Porque eu já não consigo mais. Eu quero voltar agora. Vamos fazer caminhada. Eu, o Rejane, o genro e a Hanane. E lá na caminhada é um desespero, né, irmão? Não sei se você caminha. Eu não sei quem é você na caminhada. Se você é humilhado ou humilhante.
Eu sou humilhado, porque os humilhantes eles passam. E tem uns velhinhos, irmão, eu não vou mais lá naquele lugar lá embaixo não, que o irmão João Reis mandou, eu não vou mais não. Porque lá tem uns velhinhos, e eles passam para a gente, e o olhar dos velhinhos é de humilhação. Porque aquele negócio tem 2.000 metros, irmão. E eu e dona Rejane aqui, no nosso ritmo tartaruguês, né? Porque nós não vamos correr, irmão. Vocês querem pastor, não querem? Como é que eu vou sair correndo num negócio daquele? É infarto, irmão. Estou voltando agora, calma, devagar. E os velhinhos passam pela gente, eles passam, irmãos, em nome de Jesus, eles passam assim, ó. E eles passam, e eles olham para a gente assim, parece que é a vingança deles. Eles olham para a gente tipo assim, você ainda está aí? Eu estou na segunda volta, eu já estou na terceira volta. Ainda encontrei com o irmão Emanuel lá, eu dou 10 voltas aqui. Eu falei, vai com Deus. Irmão, todo recomeço precisa começar eliminando os marcos do passado. Tem coisas na minha vida que não vão mais acontecer. Coisas boas, coisas legais, coisas maravilhosas, que já aconteceram no passado, quando eu tinha toda a força motriz, quando eu tinha toda a força para poder gastar tempo em algumas situações, elas não vão acontecer mais. Então eu preciso não ser igual a esses sacerdotes e levitas que começaram a chorar, porque o que estava sendo construído não era tão grande e não tão suntuoso. Porque todo o processo de restauração precisa nos desligar do nosso passado. Sabe, irmão, tem coisas na minha vida que foram muito boas. Tem coisas na minha vida que foram fantásticas. Na época em que eu viajava com os rodeios, ficar em hotéis bons, comer em restaurantes, conviver no meio das pessoas, cada final de semana um lugar. Hanani era criança pequena, um dia nós chegamos em Presidente Venceslau para trabalhar na plantação de uma igreja, eu a peguei no colo, e quando eu a peguei no colo, ela olhou assim, e ela viu um prédio, e ela disse, oba, aqui também tem hotel, porque era a vida dela, porque ela vivia desse jeito, mas acabou, passou. Eu não vou mais voltar para esse ritmo de vida, porque hoje Deus me chamou para o sacerdócio em uma igreja local, me chamou para caminhar diariamente com pessoas, com homens e mulheres, jovens e crianças que querem uma novidade de vida e trazer essa experiência num aconselhamento pastoral, num atendimento de gabinete, numa visita na sua casa, para que possamos caminhar juntos. Mas se eu for ficar olhando para essas coisas boas do passado e não me desligar delas, tudo que Deus for me dar não será suficiente. Tem gente que hoje está no emprego que não é o emprego que tinha lá atrás, que talvez não ganhe o que ganhava lá atrás, mas fica lamuriando porque lá era melhor, porque lá era isso, porque lá era aquilo. Irmãos, esqueça o teu passado e avance para o futuro. O apóstolo Paulo diz, esqueço-me das coisas que para trás vão ficando e avanço para o plano, para o alvo da soberana vocação. E nós não podemos ficar chorando e lamuriando por aquilo que foi o passado. Há um novo tempo, há uma nova época, há um novo decreto de Deus sobre as nossas vidas, como igreja, como família, como pessoas. Eis que eu faço nova todas as coisas, é o que Deus quer fazer nas nossas vidas. Mas às vezes nós estamos tão apegados ao passado, nós estamos tão apegados a rudimentos da antiguidade, que nós não nos permitimos, irmãos, avançar para aquilo que Deus tem para nós. Eu falava, pastor Rafael Abdala, 31 anos é o terceiro, em 105 anos é o terceiro presidente da nossa convenção com menos de 40 anos de idade. E por quê? Porque nós ficamos arraigados em matrizes do passado, mas hoje uma mente nova, uma mente que é pujante, que tem feito um grande trabalho, vai nos direcionar durante 2 anos. Eu e você precisamos entender, eu estou chegando, convidei você para o dia 7, é um novo pastorado, é um novo modelo, é uma nova forma de ser igreja, com as bases, com os pilares, com os rudimentos da nossa fé, de fé e prática, de leitura, de oração, de santidade, de hombridade, de sermos batistas como somos e não desmerecendo nenhuma outra igreja, pelo amor de Deus. Tem um monte de instituições, de igrejas excelentes por essa nação, mas falando de nós não vamos perder as bases, mas a nossa logística, a nossa forma de ser igreja, isso precisa ser mudado. Nós vamos deixar para trás coisas que foram ótimas, porque nós estamos construindo sobre os ombros dos gigantes. Nós estamos construindo dos rudimentos de pessoas que doaram a sua vida por esse lugar. Mas se você não deixar o passado,
Se você não se esquecer de coisas que estão ficando para trás, você não vai avançar para o novo. Você não vai dar oportunidade de Deus te colocar em lugares novos. Deus não vai conseguir dar a você uma nova oportunidade, porque todas as vezes que a porta se abrir, o seu medo, todas as vezes que a porta se abrir, o saudosismo, todas as vezes que a porta se abrir, a expectativa será maior do que o passo da fé, e você vai recuar para o teu passado, e vai continuar vivendo as mesmas coisas. Albert Einstein diz que eu não posso experimentar coisas novas, se eu não me permitir ver coisas novas. Fazendo as mesmas coisas, pensando do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito, eu não conseguirei ver coisas novas. Irmãos, aquilo que é bom, vamos trazer tudo que é bom, mas vamos nos permitir ser moldados pelo Senhor, para a novidade que Ele tem para nós, porque todas as coisas de Deus são boas. Jeremias 29:11 diz: bem sei que em pensamentos tem ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejai, diz o Senhor dos Exércitos. Se permita. O saudosismo é bom, mas nós precisamos tomar cuidado. O saudosismo é maravilhoso, mas nós precisamos tomar cuidado. Eu sou da geração do terno e gravata, irmãos. Eu sou da geração do terno e gravata, e graças a Deus por isso, a elegância do irmão Daniel. Mas o mundo está mais quente. E na região que eu estava, 38, 37, às vezes 42 graus. E eu estava lá de terno e gravata. Quase desidratava. Aí chegou um dia eu abandonei. Por que eu abandonei? Porque eu entendi que o meu terno e minha gravata não pregava. Quem prega sou eu. Não desmereço. Eu amo terno e gravata. Eu gosto. Eu gosto. Quando tiver ar-condicionado, voltaremos a usar todos os dias. Todos os cultos. Mas não dá mais. Falei hoje com o Rejane, preciso comprar umas calças social, para ir social para a igreja. São coisas minhas, de Eduardo. Mas se eu ficar pegado a algumas coisas do passado, eu não vou me permitir, inclusive, mudar a minha logística de pregação, a minha logística de oratória. Eu fui estudar, eu fui buscar, para que eu pudesse transmitir o Evangelho de uma forma em que fosse mais fácil as pessoas entenderem. Irmãos, eu sou batista, formado no Instituto Batista, há 20 e tantos anos atrás. Sabe o que nós fazíamos? Nós ficávamos olhando para o dicionário para aprender palavra difícil para poder pregar. Olha que topeira, desculpa a palavra. Vim da roça. Eu vim da roça, irmãos. Eu falava tudo errado, não sabia comer de garfo e faca. Quem me ensinou foi Rejane, comia só de colher. Aí comecei a estudar palavras difíceis para predicar a palavra de Deus com palavras incompreensíveis. Aí um dia eu estou pregando. E virei e falei assim, você precisa pegar esse viés. Aí é uma linguagem acadêmica, como professor, estudando. Falei, você precisa pegar esse viés e entender isso e aquilo. Terminou o culto, o menino veio para mim assim, um menino que toca um violão, crente, uma belezinha, Fernando, falou assim, ô pastor, o que é esse negócio de viés aí? Aí eu falei assim, ele falou, sabe por quê? Porque o que eu escuto falar de viés é minha avó costurando. E eu falei, é isso mesmo. Como assim? É o caminho. É o lugar que você escolheu ir. E naquele dia, irmãos, Deus me deu um tapa de pelíquia no meu rosto. E eu, então, tentei trazer e tento fazer isso para uma linguagem onde o doutor que estiver sentado vai entender, mas também a pessoa que não teve a oportunidade de estudar, só teve a oportunidade de trabalhar, também vai compreender, porque Jesus usava as parábolas da onde estava, para que as pessoas pudessem compreender. São marcos do passado, que nós precisamos ir eliminando, para podermos avançar no que Deus quer para nós. E o passado que nós devemos esquecer, é o passado do nosso pecado, é o passado da nossa falha, é o passado da acusação, porque o acusador é o inimigo das nossas almas, mas o Senhor disse que nos perdoou e jogou todos os nossos pecados no mar do esquecimento. Seu passado não importa para Deus. O que importa para Deus é que Ele construir daqui para frente. Amém? Esse sentimento de choro mistos, de júbilo, fala de um valor do novo começo. Apesar da tristeza de alguns, o choro não anulou a alegria dos que queriam avançar. Escute. Cuidado com a frase no meu tempo.
A frase "no meu tempo que era bom", ela é um perigo terrível. No meu tempo que era bom, no meu tempo era bom nada. Para andar eram quilômetros. Hoje o Uber te busca na porta. Irmãos, quando eu fazia seminário, o único celular que existia era o tal do Baby. Que para comprar você tinha que desembolsar, vender um rim e metade do fígado. E nós tínhamos no seminário um orelhão. E o orelhão que nós tínhamos lá, irmã Esther, era um orelhão rural, que você comprava um cartão de 30 unidades, porque já tinha evoluído, não era mais ficha, e você colocava o cartão, e você ligava, e quando Dona Regiane atendia, você falava: "Oi, amor, tudo bem? Tudo bem? Como é que tá? E as crianças, tudo bem? Tá tudo jóia? Tudo jóia?" Porque o orelhão rural comia as unidades assim, ó. Aí o que nós fazíamos? Pegávamos a Towner do seminário e íamos até Bauru no shopping para poder ligar do orelhão do shopping, porque as unidades iam mais devagar, porque era o mês inteiro no seminário, a saudade batia. Irmãos, Rejane tem uma caixa de carta escrita à mão, que eu quero fazer um quadro, porque aí você vem me falar que no meu tempo era melhor. Hoje eu posso estar em qualquer lugar que eu mando uns zaps e ela recebe, o trem fica azulzinho, e a gente faz até ligação de vídeo e vem falar que no meu tempo era melhor. Ô irmão, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Hoje nós podemos pegar uma reportagem do Jornal Nacional e colocar aqui para assistir. Não, o bom era o retroprojetor, que de vez em quando aparecia uma mosca que tinha sido amassada e ela aparecia na projeção. Oh Deus, tenha misericórdia de nós. Você é do tempo do retroprojetor, irmão? Você sabe do que eu estou falando? Bom era no tempo que o nosso som era tudo estragado, que era um... E a gente vinha com os playback e falava assim: se der alguma coisa errada, fica tranquilo, porque é para Jesus mesmo. E a gente oferecia... Irmão, pelo amor de Deus, esqueça do passado, vamos avançar porque é bom. Nós estamos na geração do metaverso. Tem igreja que está na geração de caiu a ficha ainda. Vamos avançar em nome de Jesus e não recuar, amém? E para fechar, nós precisamos, querido, enfrentar a oposição com sabedoria. O capítulo 4 vai dizer que alguns se levantaram contra o povo que estava fazendo a restauração. E quando eles levantaram-se contra, eles mandaram carta e os reis mandaram parar a obra. E eles tiveram que parar a obra. Mas o capítulo de número 5, versículo de número 5, eu gostaria que você lesse comigo, aqui em Esdras, capítulo 5, vai dizer assim: porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciões dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar até que o assunto chegasse a Dário e viesse resposta por carta sobre isso. O que é que está acontecendo aqui? Há uma incidência dizendo: parem a obra, parem a construção. Agora vá até o versículo 11, por favor. Do versículo 11 ao versículo de número 17, nós temos uma outra ação de Deus, porque todas as vezes que nós pensamos em reconstruir a nossa vida, sempre haverá um inimigo tentando nos levar. Irmão, presta atenção. Olha só. Você está lá na sua casa, você passa um perrengue danado, um mês no perrengue, aí você resolve: eu vou para a igreja. Eu quero ir para a igreja, eu quero restaurar minha vida, esse negócio não está dando mais certo. O dia que você fala para a igreja, o seu WhatsApp, o seu telefone vira a tocar, é o povo te chamando para beber, é o povo te chamando para ir para o jogo do Corinthians, é o povo te chamando para ir para o jogo do Palmeiras, para qualquer lugar, é o povo te chamando para ir para o shopping, é o povo te chamando para ir para no seu que lá Maia, é o povo te chamando para sair para qualquer lugar. Ou então chega a gente na sua casa na hora que você quer vir para o culto. Ou não é assim com você? Ou não foi assim com você? Porque comigo era. Irmão, eu era estragado. E quando eu falava: agora eu vou virar de Jesus, irmão, no sábado aparecia a gente em casa, a gente travava no baralho. Quem disse que eu conseguia ir no domingo para a igreja? Eu falava, eu estava lá nos rodeios, eu falava: amanhã eu vou visitar uma igreja de manhã. Pensava no meu coração, o meu empresário arrumava o que fazer. Até que um dia eu tive que tomar a decisão e ir. Porque a oposição sempre vai ter. A oposição que quer nos parar é proveniente do inimigo. E aí o versículo 11 diz assim: e foi a resposta que nos deram: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos fora construída, a qual um grande rei de Israel edificou e a terminou.
Vamos até o 17, tá, queridos? Mas, depois que nossos pais provocaram a ira de Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou para a Babilônia. Porém, Ciro, rei da Babilônia, no seu primeiro ano, deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. Também, os utensílios de ouro e prata da casa de Deus de Nabucodonosor levaram no templo que estava em Jerusalém, e os meteu no templo da Babilônia. O rei Ciro os tirou de lá e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeara governador. Ele disse: toma esses utensílios, vai e leva-os ao templo de Jerusalém e faze-o reedificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio dito Sesbazar e lançou os fundamentos da casa de Deus, o qual está em Jerusalém, e daí para cá se está edificando e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei, se busque nos arquivos reais da Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém, e sobre isso nos faça o rei saber a sua vontade. O que está acontecendo aqui? Eles continuaram edificando a casa, mesmo com a oposição e com as denúncias que foram feitas contra eles para que eles parassem. E o povo se levanta e diz assim: olha, o que está acontecendo? Isso é a resposta deles. Eles confessam o seu pecado, dizendo que foram levados cativos porque erraram, mas que Deus os trouxe de volta e que havia uma ordem jurídica de Ciro, que havia conquistado todos os reinos, como eu preguei domingo, e dado a oportunidade do povo voltar para casa e começar a reconstruir. E o que vai acontecer lá no capítulo 5, lá na frente, no capítulo 6, o rei Dário vai ver, vai levantar os documentos e vai ver que é verdade, e ele traz um decreto. E eu queria que você fosse no capítulo de número 6, versículo de número 20, para fechar e podermos orar e trabalharmos. Diz assim: porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado como se fossem um só homem. E todos estavam limpos, mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que vieram do cativeiro, para os sacerdotes seus irmãos e para si mesmo. E a Bíblia vai dizer que eles terminaram, que eles edificaram o altar do Senhor, porque a ordem veio para que eles continuassem. Querido irmão, no processo de restauração, eu preciso entender que eu preciso ter um só coração, eu preciso ter uma só visão, eu preciso me unir como se fosse um só, seja na minha casa, seja no meu trabalho, em qualquer área da minha vida. Querido irmão, no processo de reconstrução, eu preciso restaurar a minha vida espiritual, voltar a orar, voltar a vir à igreja, voltar a ler Bíblia, voltar a ter tempo de devoção diante do Senhor. No processo de reconstrução, eu preciso me desligar do passado e olhar para o futuro, como Deus está aplainando as minhas veredas e os meus caminhos. No processo de reconstrução, à guisa de encerramento, nós precisamos enfrentar toda a oposição que venha contra as nossas vidas com a sabedoria e dependência de Deus. Às vezes nós queremos brigar, às vezes nós queremos lutar, às vezes nós queremos esmerar os nossos direitos. Isso não é errado. Sim, nós temos direito. Sim, muitas vezes nós somos injustiçados, mas a Bíblia convida a entrarmos em uma relação com Jesus tão grande, que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. O rio que nós falamos no começo, lá do Monte de Hermon, nos fala de águas, e se você olhar os rios que você conhece, a maioria deles não fica brigando contra as pedras que estão no meio do caminho. As águas, elas não ficam brigando contra as oposições, ela vai contornando, e ela continua o seu percurso. Sabe, irmão, às vezes nós queremos lutar na força dos nossos braços, querendo exercer o nosso direito. A pessoa que falou mal de nós no trabalho, a pessoa que falou mal de nós na igreja, a pessoa que falou mal de nós na família, a pessoa que falou mal de nós em alguma área, a gente quer, eu não quero levar o desaforo para casa, eu preciso, queridos, o justo não se justifica. O justo deixa a coisa andar, irmãos, fruta podre cai sozinha.
A Bíblia diz que quando você discute com um tolo, você se assemelha a ele. Talvez essa noite seja a noite da sua reconstrução. Seja a noite da decisão que você está tomando para a sua reconstrução. Existe uma coisa chamada dura serviço, que é quando nós não nos dobramos. Mas a Bíblia diz, em Isaías, que a unção quebra todo jugo. Deus quer nos dar uma oportunidade de recomeço. Deus quer nos dar uma oportunidade de voltarmos a sorrir, não um sorriso amarelo de por fora a bela viola e por dentro o pão bolorento, mas um sorriso de satisfação. Deus quer trocar as lágrimas que escorrem pelos nossos olhos, lágrimas de luto, de angústia e de tristeza, por lágrimas de alívio e por lágrimas de alegria. Deus quer nos dar a oportunidade, irmãos, de apesar dos pesares, de apesar das batalhas, de apesar das lutas, recomeçarmos uma jornada, e uma jornada reconstruída nas mãos do Senhor, para que Ele possa nos abençoar. Eu não sei o que te feriu, eu não sei o que te machucou, eu não sei o que impediu você de caminhar alegremente pelas ruas, eu não sei. Eu não sei a ferida que está no seu coração, a lacuna que se abriu, que talvez levou você a ter comportamentos que você nem quer ter, hábitos que você nem gosta de praticar. Eu não sei, mas eu sei que nós servimos a um Deus que é vivo, que é poderoso, que está assentado no seu trono de glória e quer reconstruir as nossas histórias. Não existe uma vida, não existe uma pessoa, não existe um sonho que não possa ser reconstruído nas mãos desse Deus que nós servimos. Ah, meus irmãos, talvez nesta noite você precisava ouvir exatamente esta palavra, mas o maior desafio não é ouvi-la, é colocá-la em prática e se permitir ser usado por Deus, e se permitir ser coroado pelo Senhor com a bênção da restauração. Se esse é você, eu gostaria que você fosse ficando em pé no seu lugar. Eu preciso orar com você essa noite. Eu preciso orar com você porque talvez seja esta oração, a oração da sua decisão. Eu não vou pedir para você vir à frente, mas, e talvez você diga, pastor, por que tem que ficar em pé? Não, não tem que ficar em pé, você não precisa. Não existe mágica no ficar em pé. Mas talvez seja o ficar em pé, a atitude que você queira tomar, dizendo, eu quero. Eu ainda sonho com um casamento feliz. Eu ainda sonho em ver os meus parentes, os meus irmãos, todos congregados. Eu quero, pastor, eu quero batizar. Pastor, eu quero recomeçar. Eu quero uma nova oportunidade em nome de Jesus. Irmãos, vamos vencer os marcos do passado. Fique em pé, eu preciso orar com você essa noite, porque é uma noite de oportunidade, de reconstrução. Pai, em nome de Jesus, diante de mim estão homens e mulheres inteligentes. Nós não estamos falando com pessoas que não conhecem, nós estamos falando com pessoas que sabem e que estudam a Tua palavra, e hoje o Teu Espírito está falando conosco. Não é o Eduardo pregador, é o Espírito Santo falando aos nossos corações, nos dando oportunidade de recomeços. Eu oro com esses irmãos, Pai, nas suas vidas financeiras, nas suas vidas emocionais, nas suas vidas familiares, nas suas vidas materiais, na saúde desses meus irmãos, que o Senhor nos dê a oportunidade de recomeçar. Dai-nos a coragem é necessária para darmos passos de recomeço. Meu Deus, assim como foi ministrado esta noite, dai-nos um só coração, dai-nos um coração amável, um coração de unidade, dai-nos um coração que ama, mesmo a despeito dos problemas e dificuldades, dai-nos a oportunidade. Nós estamos lhe pedindo, Pai, em nome de Jesus, e nós sabemos que do trono do Senhor, o Senhor está nos olhando, e o Senhor tem para nós uma porta aberta. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos hoje, dai-nos essa oportunidade, trabalhe em nós e através de nós. Pai, dai-nos esse coração, nos ajuda, Pai, a restaurar o nosso espiritual, dai-nos a vontade de orar, dai-nos a vontade de Te servir, dai-nos a vontade de voltar a cantar, a tocar um ministério, algo que está apagado em nós. Reacende isso, os talentos que o Senhor já nos deu, reacende isso em nós, em nome de Jesus.
Ah, meu Pai, dai-nos a capacidade de esquecermos o passado, de trazermos só aquilo que foi bom, uma palavra lançada, uma palavra que dizia que não seríamos nada, que não chegaríamos a lugar nenhum, que depois que viramos crente a vida ia ser só destruição ou qualquer outra coisa. Meu Deus, remove esses pensamentos, remove o negativismo, remove o vitimismo de nós, dai-nos a oportunidade de olharmos para as coisas novas e boas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Tira do nosso coração a murmuração, a angústia, a reclamação, dai-nos um cântico de louvor aos nossos lábios em nome de Jesus. Ah, meu Deus, e ensina-nos e nos ajuda a resistir toda a oposição do inimigo com a sabedoria dos céus, fazendo com que falemos só na hora de falar, que possamos aguentar algumas coisas calados, porque sabemos que o Senhor é a nossa justiça, que o Senhor é quem peleia a nossa peleia, como Josafá fez, que possamos cantar que bom é o Senhor, e a sua misericórdia dura para sempre, e o Senhor confunde os nossos inimigos, o Senhor nos livra das armadilhas, o Senhor nos livra de tudo aquilo que não provém do Senhor. Pai, em nome de Jesus, faz isso nas nossas vidas, faz isso nas nossas casas, faz isso nas nossas histórias. Consagramos hoje tudo aquilo que temos e somos, nos rendemos a Ti, e declaramos hoje que nós precisamos do Senhor. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.